E nesse caso, a nossa amiga Hilda Matias Bezerra dos Santos, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que está acompanhando o programa. Um beijo, Dona Hilda, Deus abençoe, viu, querida? Ela queria saber se tem, quem tem gastrite, mudar a posição da cama, ou seja, levantar a cabeceira, ajuda em alguma coisa, pergunta ela. Então, é justamente para esses pacientes que sofrem dessa forma do refluxo noturno, uma das medidas tradicionais que funciona é, primeiro, não comer copiosamente antes de dormir. Então, recomendamos que depois de anoitecer as refeições sejam muito leves e pequena quantidade. E uma outra coisa interessante é levantar um pouco a cabeceira da mesa. Não necessariamente com travesseiro, porque isso pode dar problema de coluna. Então, a gente fala de colocar um pedacinho de madeira, 15, 20 centímetros, um toquinho de madeira, nos pés da cabeceira da cama, para que a cama fique com a cabeça um pouquinho mais elevada do que o pé. Isso poderia ajudar alguns pacientes. É a gravidade, né, doutor? Exatamente, pela força da gravidade. Isso é uma daquelas atitudes muito tradicionais que realmente podem ajudar em alguns casos. Doutor, o e-mail chegando aqui, quero aproveitar e mandar um abraço aí para todas as irmãzinhas lá em São José dos Campos, que estão sempre acompanhando o programa, do Sanatório Maria Imaculada, da creche Santo Inês, Antônio Marmo, acompanhando o programa, que Deus abençoe vocês, irmãs, e obrigado pelo carinho e pela participação também. Deus abençoe, viu? Olá, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Gostaria de saber sobre diverticulose, pois eu tenho diverticulose, seria no intestino, e gostaria de saber se há algum tratamento para isso, ou somente a cirurgia, pois os médicos dizem que no meu caso só com cirurgia total do intestino, pois o tratamento não deu resultado. Um grande abraço ao senhor e ao doutor. É a nossa amiga Carmelita Dutra, né? Doutor, e daí? Diverticulose, cirurgia, como é que é? Então, divertículos são, na verdade, pequenos defeitos que acontecem na parede do intestino grosso, dos cólons, que são muito exacerbados e têm essa relação com a idade, né? Conforme a gente envelhece. Aquela força tênsio, aquela tonicidade do nosso aparelho digestivo, que precisa fazer força para jogar o bolo fecal adiante, no ponto onde alguns vasos entram na parede do intestino, pode haver uma fraqueza. Então, formando uma pequena bolsa para o lado de fora, que nós chamamos de divertículos. Existem várias formas de divertículos. Existem formas generalizadas, onde vai pegar todo o intestino grosso. Existem formas mais segmentares, que vão pegar pequenos pedaços do intestino. Os divertículos podem inflamar e podem sangrar. E a indicação, se vale a pena operar o paciente portador de divertículos ou não, ela é eminentemente do médico, muitas vezes do cirurgião que acompanha o paciente. Nem todos, eu diria que uma pequena parte dos portadores de divertículos vão necessitar de cirurgia em algum momento da vida. Muitas vezes, melhorando a dieta, melhorando a quantidade de água na dieta, melhorando a quantidade de fibra na dieta, se consegue uma evacuação mais tranquila e se consegue conviver bem com essa doença. Mas precisa de uma avaliação do profissional habilitado. Quem está acompanhando também o programa, a Dona Linda Ianaco, do bairro Saúde de São Paulo também, Deus abençoe. Henrique, Selma, Renata, Sérgio e família, que Deus abençoe. Todo mundo mandando parabéns aqui, acompanhando o programa. Quem está parabenizando também vem lá de São Bernardo, a nossa amiga Dinorá Martins Camargo, junto com o seu Clodoaldo, acompanhando sempre o programa, estão parabenizando esse programa, estão adorando. E ela faz a seguinte pergunta, doutora: gastrite, úlcera, uma evolui para a outra e para um problema de câncer? É uma evolução de gastrite para úlcera, úlcera para câncer? Então, no passado, essa relação foi muito discutida na medicina, né? Existiam dúvidas a respeito se uma úlcera benigna, uma úlcera péptica, uma úlcera ocasionada pela excessiva ação do ácido naquele local do estômago, por exemplo, poderia evoluir para uma úlcera cancerosa, um tumor, um câncer. Na verdade, o que acontece é que, para que ocorra o câncer no estômago, é preciso haver uma alteração importante na genética do local, da mucosa local. Então, o que se entende é que a doença ulcerosa péptica ela tem uma gênese, ou seja, ela tem uma série de fatores que a causam, e o câncer gástrico, o câncer de estômago, ele tem uma outra série de fatores que o predispõem. É óbvio que precisa ter uma base genética,
Mas muitas vezes, quando nós estudamos o histórico de vida desses pacientes portadores do câncer do aparelho digestivo, é possível identificar, mais uma vez, os hábitos que são mais perigosos, como, por exemplo, tabagismo importante. Por que o cigarro e por que a bebida são tão nocivos aí, doutor, nesse processo de úlcera e gastrite? Nós temos, como eu expliquei no início do programa, a mucosa, ou essa camada que reveste o aparelho digestivo, ela descama muito frequentemente e ela é recoberta por uma nova camada de células novas, a ponto de que em um pequeno período de dias a gente renova toda a mucosa do aparelho digestivo. Okay. Nesse processo de renovação é preciso acontecer a multiplicação de células novas, como se tivesse um andar mais embaixo, onde vão ser produzidas as células novas e as células mais velhas vão morrendo e descamando. Okay. Esse processo, que nós chamamos de turnover, sempre pode acontecer de haver a presença ou a formação de uma célula defeituosa, de uma célula cancerosa, entre aspas. Mas que muitas vezes ela não vai para frente, ela não forma um ninho, não forma um tumor, porque o nosso organismo vigia e combate essas células. Quando nós usamos o uso crônico de algumas substâncias, pode haver um defeito nos mecanismos de reparação celular. Então, aquela célula que seria reparada, aquele defeito que uma vez diagnosticado o próprio organismo, a própria célula de defesa repararia, deixa de ser reparado. Isso vai aumentar a incidência de tumores em geral, não necessariamente só do aparelho digestivo, mas tumores em geral. Doutor, antes de chamar o intervalo rapidinho, assim, o André e Alessandro, os diretores, também estão perguntando se há alguma restrição para quem tem gastrite ou úlcera de fazer algum exercício físico? Não, o exercício físico, a atividade física feita com moderação, feita com constância e sob orientação, não tem nenhum problema nesse sentido. Mas, se o paciente é portador de uma gastrite ou de uma úlcera, é importante que ele esteja tratando disso aí, inclusive com essa melhora de dieta e o abandono desses hábitos nocivos. E aí o exercício pode entrar até como um fator benéfico nisso. Maravilha. Esse é o Vida e Saúde. Gente, quanto que nós estamos aprendendo, que oportunidade maravilhosa é essa, né? A presença internacional do Dr. Roberto aqui. Vou ter que chamar mais um intervalo, na sequência temos muito mais informação para você, dá tempo ainda de você elaborar a sua pergunta, não sai daí. O Vida e Saúde volta correndo, mas só para você. A alimentação, ela é fundamental para uma boa cicatrização, principalmente uma alimentação rica em proteínas, clara de ovo, a própria gema não muito em excesso, alguma carne branca, um peixe, um pouco de carne vermelha, a variedade de proteínas.